Primeiro, gratidão por estar aqui essa noite. Eu confesso que o Senhor já tinha me mostrado isso há uns anos atrás. E eu jamais poderia imaginar que isso iria se realizar. Então, eu acredito muito que nessa noite é realmente um propósito de Deus para a vida de cada uma de vocês e para a minha vida também. E eu também quero parabenizá-las por estarem aqui essa noite. Porque eu tenho certeza que muitas de vocês deixaram o marido em casa, filhos, afazeres. Amanhã já é segunda-feira, você já está pensando o que você vai fazer amanhã, não é isso? Mas você escolheu estar aqui essa noite. Então, parabéns por essa atitude, por você separar esse momento para você, para cuidar de você. Porque a realidade nossa, mulheres, é o quê? Ter vários afazeres e a gente fica para depois. E muitas vezes esse depois não chega. Não é assim? Então, parabéns por você ter escolhido, porque é uma escolha. Você escolheu estar aqui essa noite. Então, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouco aí sobre saúde emocional. E antes eu vou me apresentar. A maioria aqui já me conhece, mas a maioria também que me conhece não sabe exatamente o que eu faço. Então, essa palestra, como a Rose falou, é uma palestra bem para o dia a dia mesmo, para ajudar vocês, ok? Então, eu sou Marcilene Pereira, eu sou nutricionista integrativa sistêmica, funcional integrativa sistêmica. Quando vocês pensam em nutrição, vocês pensam em alimentação, não é isso? O que pode comer e o que não pode comer. O que é saudável e o que não é saudável. Não é assim que vocês pensam? Pois a nutrição funcional integrativa, ela foge da nutrição tradicional. Ela vê você como um todo. Ela não vê apenas o que você come, o que você deve ou não comer, mas ela vê você como um todo. Por quê? Porque Deus nos criou como um todo. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. O nosso corpo, nós contatamos as coisas físicas. A nossa alma, nela contém nossos pensamentos e nossas emoções. E nós temos o espírito para contatar Deus. Então, quando a gente pensa em saúde e em saúde plena, não tem como eu separar vocês. Não tem como separar o nosso corpo. Então, por isso que é integrativa sistêmica. Está tudo ligado. Nós precisamos estar conectados ali, tudo ajustado para termos saúde plena. Eu também sou especialista em Master Coach em emagrecimento e palestrante. Então, para a gente falar aí da saúde emocional, eu vou explicar por que eu faço o que eu faço. Por que eu faço o que eu faço e do jeito que eu faço? Por que a minha nutrição é baseada na linha integrativa sistêmica e na neurociência? Porque é lá no nosso pensamento, é lá, a alma tem o pensamento e as emoções. E é lá na nossa mente, nos pensamentos, que tudo começa. Tudo na nossa vida começa nos nossos pensamentos. Então, quando você pensa em saúde emocional, você vai ter que ter uma alma saudável. E a alma está ligada aos seus pensamentos e às suas emoções. Então, é por isso que eu faço do jeito que eu faço, né? Baseado, tem uma base, né? Da nutrição junto com a neurociência. E o que é saúde emocional? Né? Nós estamos aí falando, ó. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde emocional é um estado de bem-estar, onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com os fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Então, saúde emocional é quando você consegue, com as suas habilidades, fazer o que você precisa fazer,
mesmo tendo fatores estressantes que são normais na nossa vida. Então, existem decepções, existem situações que não nos agradam, existem vários fatores no nosso dia a dia, não é assim? Que não é do jeito que a gente gostaria. Mas quando se trata de saúde emocional, você precisa estar fazendo tudo com as habilidades, apesar dos estresses, apesar de não estar tudo do jeito que a gente gostaria. E aí, então, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde. E aí, quais são as características de uma pessoa emocionalmente saudável? Como que essa pessoa é? Isso aqui vai servir de uma reflexão para você ver como que está a sua saúde emocional, né? Você vai fazer aí uma autoavaliação. Então, pessoas emocionalmente saudáveis, elas têm essas características: maior satisfação e contentamento com a vida. Essa pessoa, ela é mais satisfeita, ela vê o mundo de uma forma diferente. O olhar dela diante da vida é diferente. Ela se encontra contente. Eu tenho um limite aqui, gente, para gravação, e aí eu fico meio perdida, sabe? Porque eu não gosto das costas. Mas tem hora que, por causa da gravação, eu vou acabar, tá? Aí vocês consideram. Maior satisfação e contentamento com a vida. Então, uma pessoa emocionalmente saudável, ela é mais contente, ela é mais alegre, ela é mais feliz. Ela expressa isso de uma forma melhor. Mais entusiasmo e capacidade de se divertir. É exatamente isso, ela é alegre. Ela tem capacidade de achar graça nas coisas, de se divertir, ela é aberta. Ela também tem maior habilidade de lidar com o estresse e as adversidades. Estresse todo mundo tem. Situações desagradáveis, todas nós passamos. Mas quando nós temos saúde emocional, nós temos uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional, e a gente passa por essas adversidades de uma forma mais leve, mais tranquila. Maior equilíbrio entre trabalho e lazer, descanso e atividade. Se você é uma pessoa que só trabalha e não cuida de você, não acha um momento para um lazer, um momento para você ir lá se cuidar, um momento só seu, sem marido, sem filho, você precisa de ter um momento para você. Se você não tem isso, um dia a conta chega. Emocionalmente você vai se anulando, e aí você não vai ter saúde emocional. Está fazendo sentido para vocês? Maior flexibilidade para aprender e se adaptar às mudanças. Quando nós estamos emocionalmente saudáveis, nós estamos muito mais abertas para o novo, para as oportunidades, para a vida, né? E a gente também tem a maior capacidade de se adaptar, porque em alguns momentos a vida nos pede mudança, né? Alguns momentos a vida nos tira da zona de conforto, nos tira de uma cidade e põe em outra, né? Foi meu caso. E aí você tem que se adaptar. Então, se você estiver saudável emocionalmente, você vai aceitar isso mais de bom grado. Mais autoconfiança e autoestima elevada. Uma pessoa saudável emocionalmente, ela é confiante. Ela confia nela. Ela sabe quem ela é. E ela também tem uma autoestima elevada. E essa questão aqui, é o que eu mais quero tocar nessa noite com vocês. Autoestima elevada. Não existe saúde emocional com autoestima baixa. Não existe. É contraditório. Se você tem autoestima baixa, você não está emocionalmente saudável. Como que uma pessoa com autoestima baixa anda, gente? Como que é a postura dela? Como que ela olha? Né? Como que ela anda? É assim? Autoestima baixa. É a visão de mundo dela. E como que uma pessoa com autoestima elevada anda? Qual é a postura dela? Né? Barriga para dentro, barriga nas costas, né? Você puxa, ombro, cabeça. Você vê o mundo de uma forma diferente. Você sabe quem você é.
Você tem autoconfiança? Não é assim? Então, não existe saúde emocional com autoestima baixa. Então, nessa noite, se durante a palestra você perceber que a sua autoestima está baixa e você quer ter saúde emocional, vai ter oportunidade para isso, né? Hoje é o dia. Você não está aqui à toa. Mais controle sobre as emoções e comportamentos. Então, se você tem saúde emocional, você controla mais as suas emoções. Vejam bem, não é a emoção que chega para você, isso você não controla, porque a gente sente. Você controla o que você faz e a maneira como você se comporta após sentir aquela emoção. Ok? Isso faz. Por quê? Porque nós nos comportamos muito mais pelas nossas emoções do que pela razão. O ser humano, ele é 85% racional e 15% emocional. Não, desculpa. O ser humano é 85% emocional e 15% racional. Ou seja, você age, comporta, toma suas decisões muito mais baseado no que você sente do que na razão. Né? Então, o ser humano, em geral, é isso. E maior sentido de significado e propósito nas suas atividades e relacionamento. Então, você sabe quem você é, você tem um sentido de significado, você sabe por que você está na Terra, qual é o seu propósito, qual que é a sua missão. Você sabe, você não tem dúvida. Isso quando a pessoa está emocionalmente saudável. Mas, afinal, o que é a emoção? Você conseguiria defini-la em uma frase? Alguém se arrisca, sem medo de errar? O que é emoção? Muitos estudiosos, muitos autores, cada um tem um jeito de expressar o que é emoção. Não existe um conceito apenas como certo. Mas a emoção, ela vem do latim, da palavra emovere, onde o significa para fora e movere é movimento, é passar. Então, as emoções é o nosso modo de comunicar, é o nosso modo de colocar para fora aquilo que nós sentimos. E aí, esse mover de dentro para fora é exatamente isso. As suas emoções, elas precisam ser colocadas para fora. Quando você não coloca as suas emoções para fora, isso tem um preço. O seu corpo fala, a sua saúde mental, a sua saúde física e até mesmo a sua saúde espiritual, elas falam. Então, você precisa colocar as suas emoções para fora. E nós, que temos Deus na nossa vida, muitas vezes achamos que nós temos que ser fortes, que nós não podemos expressar aquilo que nós estamos sentindo. Talvez aquela tristeza, aquela angústia. E aí, não posso expressar. Né? Senão a gente escuta do outro assim, vai orar. Né? Está orando pouco. Está lendo pouca palavra. Não é assim? Gente, fala sério. É assim. Nós, muitas vezes, queremos ser aquelas pessoas espirituais. Eu tenho Deus está cuidando de tudo e tal, e tal, e tal. Nós temos Deus, precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos ter comunhão com o Senhor, certo? Mas nós precisamos falar com Deus também, porque Deus nos conhece. Quando Jesus veio, ele não veio como filho de Deus, ele veio como homem. Então, ele conhece a sua fragilidade, ele conhece as suas emoções e ele sabe o que você está passando. Então, colocar para fora, falar com Deus, ou falar com uma amiga, uma pessoa, né, que você sabe que quer o seu bem. As emoções, elas são para colocar para fora. Emoção é uma sensação física e emocional e ela é provocada por algum estímulo, sentimento ou acontecimento. Então, acontece alguma coisa, você vai sentir algo sobre aquilo que te aconteceu. E aí você vai ter uma emoção. Uma alegria, uma tristeza, uma decepção, medo, angústia, né? Essa sensação física é porque dependendo do que você sente,
fisiologicamente o seu corpo ele altera todo, né? Lembra quando você sentiu um medo? Aí a perna fica bamba, dá vontade, né? Ai, meu Deus, né? Se aparecer um leão aqui agora, como é que nós vamos ficar? Hã? Joga Evaldo? Se aparecer um leão aqui, as nossas emoções vão ser medo. E fisiologicamente, nossa perna vai tremer, nós vamos suar, não é? Então, de acordo com o que nos acontece, nós sentimos emoções diferentes. As emoções, elas são diferentes em intensidade para cada um. Por isso que, às vezes, uma pessoa está triste e a gente pensa muitas vezes assim, se fosse comigo, né? Não era tanto, não. Essa pessoa está exagerando. Mas não é. Porque as emoções, elas é algo pessoal. A pessoa sente a emoção na intensidade dela, não na nossa, né? Então, a emoção, ela vem através de um sentimento ou de um acontecimento. E aí? Emoção e sentimento tem diferença ou é tudo igual? O que vocês acham? Sem medo de errar. Tem diferença? São diferentes? Certíssimo. A emoção é o que você está sentindo naquele momento. Aconteceu algo, veio um estímulo, você sentiu uma emoção. Sentimento é o que ficou da emoção que você sentiu. Então, muitas vezes nos acontecem episódios na vida que a emoção, porque o nosso cérebro, ele só registra aquilo que tem impacto emocional. O nosso cérebro, ele só grava na nossa memória aquilo que ele julga que é importante. E o que é importante para ele é aquilo que teve impacto emocional. Então, por exemplo, as casadas, se puxar da memória o dia do casamento, né, vão lembrar de detalhes. Por quê? Porque houve muita emoção naquele momento. Várias emoções, não é uma emoção. Impacto emocional são várias emoções no mesmo acontecimento. Então, no dia do casamento, você ficou alegre, você ficou feliz, você ficou grata. Você tinha muito amor para todo mundo ali naquele momento. Então, o seu cérebro, pelo impacto, pela quantidade de emoções, ele registrou aquilo como algo importante. Assim como nos acontecem episódios desagradáveis. Quando a gente perde um ente querido, existem muitas emoções ali. Perda, tristeza, angústia, apatia. E aí o cérebro, então, entende que aquilo é importante de ser gravado. E a questão é, para termos saúde emocional, muitas vezes nós temos que usar técnicas para a gente não ficar vivendo aquelas emoções, aquelas memórias que ficaram arquivadas de forma negativa. Né? Porque, afinal de contas, nós não temos só emoção positiva, certo? Então, sentimento é o que ficou da emoção que você sentiu. Por exemplo, aconteceu algum episódio, você ficou chateada, ficou com raiva de alguma coisa que aconteceu. A raiva foi a emoção, e essa emoção ela pode passar, ela vai passar. De repente, 2 dias depois, você já está conversando com a pessoa de novo, porque foi uma emoção no momento. Sentimento, nesse exemplo, pode ser, no caso, uma mágoa. Então, a emoção, naquele momento de raiva, gerou um sentimento de mágoa. Ficou claro para vocês? Deu para entender? Então, de acordo com a emoção vivida, podem acontecer reações físicas, como alteração da respiração, choro, vermelhidão, tremores, né? Tudo isso aí. E existem, pessoal, tipos de emoções. Existem emoções de valência positiva. Quais são elas? Vamos lá. Vamos interagir. Quais são as emoções de valência positiva que existe? Vou começar para vocês entenderem. Alegria. O que mais? Gratidão. Entusiasmo. Hã? Não? Vocês estão muito emocionalmente abaladas? Vocês estão vivendo mais na emoção negativa, né? Mas essa noite nós vamos mudar isso, tá? O Senhor quer curar você essa noite. Então, existem emoções de valência positiva. Alegria, felicidade, satisfação, coragem, esperança, iluminação.
bondade. Tudo isso são emoções de valência positiva. Existe também as emoções de valência negativa. Essas vocês estão ficando craque, né? Fala sério, né? Quais que são elas? Tristeza, angústia, mágoa, medo, vergonha, culpa, raiva, impaciência. Tudo isso, né? São emoções de valência negativa. As emoções, elas têm o poder de mudar as nossas células. Dentro das nossas células tem energia. E as emoções é o principal que muda as nossas células. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que cuidar da nossa saúde emocional. Uma vez que as nossas emoções interferem nas vibrações de dentro das células. Não é nada místico, tá? É átomo, é mitocôndria, tá? Isso é baseado, isso é cientistas, né? Isso é estudos. Então, dentro das nossas células existem vibrações, existem energia. Quando nós estamos mais nas energias de valência negativa, nós mandamos um tipo de informação para as nossas células. Quando nós estamos de valência positiva, nós mandamos outras informações. E o cérebro também responde diferente. Então, quando eu estou triste, angustiada, preocupada, ansiosa, quais neurotransmissores que eu mando para o cérebro? De apatia, de tristeza, realmente. Serotonina fica lá embaixo, dopamina cai totalmente. Aí a pessoa entra em depressão. Mas quando eu tenho emoções de valência positiva, eu libero algo bom também. Então, eu libero endorfina, eu libero serotonina, relaxamento, eu libero dopamina, alegria, prazer. E isso altera as minhas células. Isso vai me trazer saúde ou doença. Está fazendo sentido para vocês? E as emoções, elas têm até um nível, né? Lá no consultório, a gente consegue medir qual é a energia no sentido de a sua emoção, o quanto ela está interferindo na sua vida. Porque nós somos mais emocionais do que racionais. Então, nós tomamos mais decisões baseadas naquilo que nós estamos sentindo. Então, abaixo de 200 Hz, se a sua célula estiver vibrando abaixo de 200 Hz, você tem uma imunidade baixa. Você está mais propensa a doenças, né, a vírus, a tudo isso que a gente está vendo. Então, a partir de 200, que é o nível de coragem. Quando você começa a ter coragem, porque muitas vezes você pode estar lá na apatia, lá embaixo, inerte. Mas quando você sobe para o nível da coragem, você mudou a frequência das suas células. Uma pessoa com medo, como que ela é? Como é que ela age? Uma pessoa com coragem, como é que ela age? Não é diferente, gente? Isso tem a ver com a sua fisiologia, com o que você está mandando para o seu cérebro. E é baseado nisso que você toma as suas decisões na sua vida. É baseado nisso que você tem saúde ou doença. E aí? Falei de emoções de valência positiva e de valência negativa. Existem emoções boas ou ruins? O que vocês acham? Tem emoção que a gente fala assim, essa emoção é boa, essa emoção é ruim. O que vocês acham? Sim? Olha só, não existe emoção boa ou ruim. Vai depender da intensidade das suas emoções. Se elas estiverem em equilíbrio, mesmo uma emoção de valência negativa, ela pode se tornar positiva na sua vida. Um exemplo, raiva. Raiva, inicialmente vocês pensaram que é uma emoção de valência negativa. Mas se alguém, vou usar um exemplo lá, tá, gente, do consultório. Vamos imaginar uma pessoa obesa e essa pessoa recebeu uma crítica. Alguém virou para ela e falou assim, nossa, você está tentando emagrecer de novo? Fogo de palha, não vai emagrecer, você não é capaz. Você não consegue, toda vez que você tenta, você não consegue. Essa pessoa vai ficar com raiva, porque ela não quer ouvir aquilo, certo? Essa raiva
Se fizer a pessoa entrar em ação, ela foi positiva. Eu fiquei com tanta raiva que fulana me chamou de gorda, falou que eu não consigo emagrecer, que para mim não tem jeito, que eu fui lá e provei que eu consigo. Então essa emoção que inicialmente era negativa, ela se tornou positiva. Então não existe emoção boa ou ruim, depende da intensidade, do caminho que ela vai tomar na sua vida. Certo? Fez sentido para vocês? Né? Porque a gente tem mesmo essa mentalidade de que existe emoção ruim e emoção boa, né? O medo. O medo é uma emoção o quê agora? O que vocês acham? Hã? Agora depende, né? Aprenderam. Show. Então, olha para você ver, o medo. Se você tiver medo de ser assaltada, você não sai de casa. Então, por exemplo, eu tenho medo de ser assaltada e o meu medo é em excesso. Eu tenho muito medo de ser assaltada, então não saio de casa. Mas, se eu tiver medo de ser assaltada, em equilíbrio, eu vou sair de casa, eu vou olhar antes de abrir a garagem, antes de abrir o portão, eu vou olhar antes de entrar dentro do carro, antes de sair do carro. Então, esse medo, ele não é ruim. Esse medo me protege. Então, a intensidade da sua emoção é que vai definir se ela é boa ou se ela é ruim, né? Entenderam? Obrigada. Então, não existe emoção boa ou ruim. Vai depender da intensidade que você está vivendo aquela emoção. Bom, agora que vocês já entenderam um pouquinho aí sobre saúde emocional, o que é saúde emocional, as emoções, nós vamos então falar sobre o impacto das emoções na saúde. Para você ter saúde emocional, você precisa entender o que é saúde emocional. Não é verdade? Você precisa entender as emoções. E agora você vai entender qual é o impacto que as suas emoções geram na sua saúde, na sua qualidade de vida. Como eu falei, a palavra emovere é passar para fora. Então, quando você coloca a sua emoção para fora, ótimo. Quando você não coloca a sua emoção para fora, aí o seu corpo vai pagar a conta. Né? Nós adoecemos muito mais pelas emoções, pelo nosso emocional, do que pelo físico. Então, hoje, as doenças, elas surgem muito mais do emocional para o físico do que do físico para o emocional. Do físico para o emocional existe, porque se você tiver com uma doença, você vai ficar emocionalmente afetada e isso vai mexer com as suas emoções. Mas, gente, na parte clínica, né, no que a gente vê hoje, essa é o contrário. Muito mais as emoções, o nosso emocional é que nos adoece. Então, por isso é muito importante a gente cuidar da nossa saúde emocional. Não tem como você ter saúde física, no seu físico, sem ter saúde emocional saudável, né? Então, eu quero contar aqui uma experiência pessoal, porque é isso que Rose falou. É prática. Não adianta ficar trazendo teoria, é prática. Isso acontece com muitas mulheres, né? E talvez a minha experiência vai te ajudar de alguma forma. Eu sempre fui uma pessoa que eu falo o que eu sinto. Quem me conhece sabe. Na época da adolescência, eu falava de qualquer jeito. E aí eu era até mal interpretada, né? Exagerava. Adolescente. Ao longo da vida, mas não sou velha, tá, gente? Tô nova, né? A gente vai aprendendo a mudar a maneira como falar. Mas eu sempre fui uma pessoa de falar as minhas emoções, de me abrir, mesmo sendo na hora da raiva. Mesmo se alguém me irritasse, eu chegava e falava, você fez isso, e não gostei, eu não acho que está certo. E mesmo que a gente batesse até boca ali naquele momento, depois a raiva passava, estava tudo resolvido. Às vezes no final eu pedia até perdão, desculpa e tal, estava de boa. Mas eu punha para fora, eu sempre pus para fora. Mas uma vez, em um certo momento, eu não coloquei para fora. Eu devia ter falado e eu não falei. E pelo fato de eu não falar,
eu adoeci emocionalmente. E aí, o que acontece quando a gente adoece emocionalmente? O nosso físico sofre, os órgãos sofrem. E ali eu não pus aquilo para fora. Naquele momento eu senti raiva. E ao mesmo tempo eu arquivei essa raiva em forma de mágoa. Nesse momento eu tive duas coisas impactantes para mim. Eu descobri que eu guardava raiva, coisa que eu achava que eu não fazia. E aí eu descobri que eu guardava raiva, mágoa. E me senti decepcionada comigo mesma. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente tem que ser né? Não posso. Eu sou uma pessoa espiritual, eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoa de ninguém, não é? Mas, lembrando, o Senhor veio na terra como homem. Então não é vergonha dizer as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí, naquele momento, eu guardei. Eu estava decepcionada comigo mesmo, porque eu tentava perdoar e eu não conseguia. Eu falava, Senhor, mas eu não sou uma pessoa ruim. Mas ao mesmo tempo eu via que eu não conseguia liberar o perdão. E aí meu corpo começou a falar. Aí meu corpo começou a falar com uma infecção urinária. Sabe por quê? Porque cada órgão, cada emoção, ela atinge determinado órgão. Então, quando a gente vê na medicina chinesa, cada órgão está relacionado a algumas emoções. Então, a mágoa é água parada. E água parada, eu então tive problema de infecção urinária. Água parada, águas mortas, águas de morte. Parada, não liberava perdão. Estava parado e o corpo falando, libera. Libera porque antibiótico não vai resolver. Às vezes eu tomava antibiótico, aliviava um tiquinho, quando pensa que não, voltava de novo. Tomava outro tipo de antibiótico, mais forte. E aquilo ali não se resolvia. Por quê? Porque eu precisava primeiro cuidar das minhas emoções, de dentro para fora. Você não tem saúde física se você não tiver saúde emocional. E eu provei isso, eu passei por isso. Então, o seu corpo, o físico, ele sofre e ele dá sinal. Muitas vezes a gente está passando por algumas situações, fisicamente falando, que aquele negócio vai e volta. Você não entende por que aquele trem vai e volta, melhor e volta, melhor e volta. Tem que ressignificar. Tem que tratar as emoções. A emoção virou um sentimento. Você guardou esse sentimento. Esse sentimento de valência negativa não te faz bem. E aí o seu corpo te dá sinal. É sabedoria de Deus, gente. Porque Ele está nos sinalizando, ó. Aqui, ó. Resolve esse negócio. Para você resolver isso, você vai ter que, né? E eu passei uns 2 anos dessa forma. Infecção urinária ia, voltava. E eu falava, eu quero perdoar, Senhor. Eu quero perdoar, Senhor, mas eu não consigo. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano deveria ter agido assim, deveria ter falado isso, deveria ter feito aquilo. Não fez. Fulano está vivendo a vida dele. E eu estou presa no passado. E o passado, ele tem que ser um aprendizado. Só isso. Porque se você parar no seu passado, você adoece. Você tem que avançar. E eu vivi isso. E aí, fora a parte do físico, a minha autoestima ficou lá embaixo. Por quê? Porque dentro de cada um de nós existe uma coisa chamada crítico interno. Nós temos uma vozinha. Você viu o hino que nós cantamos? Uma vozinha que fica falando com a gente. Você não consegue. Você não é capaz. Olha, você não perdoou. Olha, você guardou mágoa. Olha o que você falou com fulano. Olha como é que você agiu com ciclano. Você não consegue. Você é uma fracassada. Você, né? Então, a nossa autoestima, por causa do crítico interno, fica baixa. Então, a gente adoece fisicamente e emocionalmente. Está fazendo sentido para vocês? E aí a nossa visão de mundo muda. Uma pessoa com a autoestima baixa vê o mundo de forma diferente. Preto e branco.
Aí você não consegue ver oportunidades, você não consegue ver momentos bons, momentos felizes, você não consegue ver cura na sua vida, você não consegue ver nada, você não tem esperança. Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa autoestima. Ter uma autoestima elevada. O que é autoestima? É o valor que você dá a você mesmo. E nós precisamos nos dar esse valor. Não tem nada de errado com isso. Ah, eu não posso. Não posso. Tem que negar a vida da alma. Tem que isso, tem que aquilo. Tem, nós temos que fazer isso. Mas eu tenho que ser eu. No sentido de que Deus me aceita com as minhas fragilidades. Deus me aceita do jeito que eu sou. E aí, gente, é como eu falei, as tomadas de decisão é de acordo com aquilo que você sente, né? Então, naquele momento que eu vivia isso, eu olhava para o futuro e não tinha esperança, né? E então eu não agia. Não queria agir, né? Mas nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. E para isso, muitas vezes, todas as vezes, nós temos que ressignificar as emoções de valência negativa. E para isso, gente, existem técnicas, existem estratégias, existem profissionais. E não é vergonhoso procurar profissionais. Nós precisamos de cuidar da gente, nós precisamos cuidar. Porque nós, mulheres, cuidamos de tudo, não é verdade? Da casa, do marido, dos filhos, do trabalho. Se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar do próximo? Você acha que você está amando as pessoas ao seu redor? Se você não se ama, se você não se cuida, você está entregando 1% para eles. Quando você se volta, se cuida, trabalha a sua autoestima, se empodera, não é porque você é melhor do que ninguém, mas você vai cuidar do outro com muito mais excelência. Porque o Senhor mesmo fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O Senhor sabe. O Senhor sempre soube. Como é que você vai amar o outro, cuidar do outro, se você não se ama, não se cuida? Quando a gente está bem, quando a gente está alegre, feliz, empoderada, a gente vai fazer muito mais para o outro. Certo? É isso mesmo ou não? Bom, então eu vou passar aqui agora um vídeo para vocês. Eu não sei se quem está muito de lado vai dar para ler. Por isso eu vou ler aqui para vocês. Esse vídeo tem muito a ver com a nossa autoestima, com a visão de mundo, como nós nos vemos quando a nossa autoestima está baixa, quando nós não temos saúde emocional. Essa é a visão sobre nós mesmos. Eu vou ficar na frente, né? Eu sempre achei que pessoas com bochechas pequenas e rosadas eram bonitas, mas as minhas são bem normais. Se eu fosse mudar alguma característica do meu rosto, eu gostaria de ter lábios mais carnudos. Definitivamente, eu sou uma pessoa que parece estar cansada. Poxa vida. Eu estou começando a ter um pouco de pés de galinha, outras características da minha mãe, então... Eu trabalho fazendo retratos falados. Fui treinado pelo FBI em 93 em arte composta. Trabalhei no departamento da polícia de São José como artista em 1995 até 2011. Nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Isso foi meio estranho. Eu cheguei em um lugar onde nunca tinha estado, em um grande loft, e bem no final estava um homem de costas voltado para mim, ao lado de um cavalete. Eu tinha uma cortina me separando delas para que não conseguissem vê-las. Vamos começar? Antes de mais nada, me fale sobre seu cabelo. Meu cabelo castanho, comprido. Eu acho que passa um pouco dos meus ombros. Seu maxilar? Minha mãe sempre dizia que eu tinha um queixo grande. Sim, são sobrancelhas castanhas. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Mas depois de várias perguntas, eu percebi que ele estava me desenhando. Me fale sobre seu queixo. Eu acho que nunca comparei meu queixo com o de outra pessoa, mas quando eu sorrio, eu sinto que ele estica um pouco.
Qual seria a sua característica mais proeminente? Eu tenho um rosto gordo e redondo. Quanto mais velha eu fico, mais sardas eu ganho. Nós meio que percebemos, nossa, agora eu tenho que falar de mim e pensar em como é a minha imagem. Eu tenho 40 anos, então estou começando a ter um pouco de rugas. Assim que eu terminava o desenho, eu dizia muito obrigado e elas iam embora. Eu não as via. Eu ainda não sabia de nada. Tudo o que me disseram antes foi para fazer amizade com uma outra mulher, a Chloe. Hoje eu irei fazer algumas perguntas sobre uma pessoa que você conheceu mais cedo. E irei fazer várias perguntas gerais sobre o rosto dela. Ah, ela era magra, uma bochecha fina, seu queixo era um queixo bonito, fino. As mulheres eram muito críticas sobre suas próprias pintas, cicatrizes e coisas do tipo. Mas as outras pessoas, elas estavam descrevendo uma pessoa normal e bonita. Ela tinha olhos bonitos. Eles se iluminavam quando ela falava. O comprimento do nariz, como ele era? Curto. Curto? Sim, um nariz bonito. Seu rosto era razoavelmente magro. Ela tinha olhos azuis lindos. Ok. E aí, então, as pessoas, né, iam lá ver o autorretrato. E alguém te descreveu, então, como este esboço. Eu tenho uma questão sobre círculos escuros e pés de galinha ao redor dos meus olhos. E isso não fez parte do desenho da moça que me descreveu. A outra pessoa foi mais positiva. É muito diferente. Muito estranho. Ela parece fechada e mais gorda. Ela parece desligada, mais triste também. O segundo é mais bonito. Você acha que eles a descreveram melhor? Sim, sim. Ela parece mais aberta, simpática. Feliz. Eu já percorri um longo caminho na forma como me vejo, mas acho que ainda, ao longo do caminho, há um longo caminho para percorrer. Eu tenho um trabalho a fazer comigo mesma. Você acha que é mais bonita do que você diz? Sim, sim, sim. A percepção de Chloe foi tão visivelmente diferente. Seu retrato mostrou alguém com quem eu gostaria de conversar e me tornar amiga. Tipo feliz, tranquila, mais jovem, muito mais iluminada. É problemático. Eu deveria ser mais grata pela minha beleza natural. Isso afeta as escolhas, os amigos que fazemos, os empregos a que nos candidatamos, como tratamos nossas crianças. Afeta tudo. Não poderia ser mais crítico para a sua felicidade. As percepções que temos sobre nós mesmas são geralmente um pouco duras e impróprias, quando na realidade não é assim que o mundo nos enxerga. Nós gastamos muito tempo como mulheres analisando e tentando consertar coisas que não estão completamente certas e deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas de que realmente gostamos. Crítico interno. Como você tem se visto? O que você tem falado para você? Quando você se olha, você gosta do que você vê? Não digo só fisicamente. Aqui no foco não é o físico.
O foco é o interior. Quando você se olha, o que você fala para você? O que você pensa sobre você? O que você sente sobre aquilo que você pensa sobre você? Deus nos vê de uma maneira totalmente diferente. Aquelas mulheres que estavam falando da outra é como se fosse Deus falando de nós. Mulheres, você não é quem você pensa que você é. Nesse sentido, Deus, Ele te vê de uma forma diferente. Você é linda, você é bela. Aos olhos de Deus, mesmo com as suas fragilidades, seus medos, sua incapacidade, mesmo com as emoções de valência negativa, Deus te ama e te aceita exatamente do jeito que você é. Então, nós temos um crítico interno. Nós temos um crítico interno que está o tempo todo nos dizendo aquilo que nós não somos. Porque uma vez que você entende que você é filha de Deus, que você tem Deus dentro de você, você tem toda a capacidade. Você tem capacidade de se curar, de se cuidar. Está fazendo sentido para vocês? O nosso crítico interno, ele é bravo. Ele fala, são as vozes interiores, fala o tempo todo. Né? Se uma colega sua chegar perto de você relatando, eu não estou bem, eu não estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, tal. O que você fala para ela? Você fala para ela, é isso mesmo, você está terrível. É isso que vocês falam? Hã? Não? E por que vocês falam isso para vocês? Muitas vezes. Por que eu falo isso para mim muitas vezes? E aí começa a doença. A doença, ela vem do emocional. Por isso é importante eu cuidar de mim, do meu emocional, das minhas emoções, dos meus sentimentos, da minha aparência. Porque não tem essa de que eu não ligo. Liga. Nós somos mulheres. Nós ligamos. Tá um pneuzinho aqui, não estou gostando, mas não falo para ninguém. Mas não estou gostando. Não é verdade? Aqui é mulher de verdade, gente. Aqui não é teatro, não. Aqui é para ajudar vocês. Então, nós queremos sim, tá bem e tudo, mas só que aí, quando vem uma pessoa de fora e fala que ela não está bem, a gente vai lá e apoia ela e tudo. Quando é com a gente se destrói. Sua burra, incapaz. Olha o que você fez de novo. Olha como é que você está. Olha esse cabelo, olha essa roupa. Não é assim? E aí você começa a adoecer emocionalmente. Por isso que a cura emocional, ela vem de dentro para fora. Você não tem saúde emocional se você não tiver uma autoestima elevada. E Deus, Ele sabe quem você é. Ele sabe. Então agora, que depois desse vídeo, eu vi que vocês, a postura, a fisiologia caiu. A fisiologia caiu. Mas essa palestra de hoje, não é para a sua fisiologia cair, é pelo contrário, é para te curar, porque Deus quer te curar nessa noite. Deus quer curar as suas emoções de valência negativa. Quem aí quer ser curado essa noite? Então receba. Eu agora estou assim, gente, quando alguém fala uma coisa boa para mim, eu falo assim, recebo. Recebo mesmo. Sabe por quê? Porque eu já eu já recebi muita coisa assim, quando a pessoa fala um trem ruim para mim. O que é isso? Eu tenho que aceitar para mim só o que é bom. Então eu recebo. Então você quer ser curado essa noite? Eu não sei qual emoção você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Como está o seu estado emocional. Mas Deus tem um propósito para você essa noite. E aí eu convido vocês a ficarem de pé. E eu quero que vocês fiquem em uma posição relaxada. Eu quero que vocês soltem o ombro. Dá um alongamento aí, solta o ombro. Respira fundo. Respira puxando pelo nariz.
soltando pela boca. Mais uma vez, puxa pelo nariz, solta pela boca. Só que agora eu vou ensinar a vocês uma respiração diafragmática que te ajuda a ter saúde emocional naqueles momentos difíceis. Então, vocês já entenderam a base. Respira pelo nariz, solta pela boca. Só que vocês vão fazer isso sem subir o ombro. Vamos treinar? Vamos lá. Puxa o ar. Barriga lá nas costas. Puxa o ar. Segura. Solta pela boca. Barriga lá na frente. De novo. Puxa o ar. Segura. Solta pela boca. Essa é a respiração adequada. Quando nós nascemos, nós respirávamos assim. Então, em momentos estressantes, você vai fazer, então, essa respiração. Começa aí 3, respiração assim, depois passa para 5. Você vai ver que a sua mente já começa a circular o oxigênio de uma forma mais saudável. Então, agora que vocês já estão aí numa posição relaxada, eu vou pedir para apagar um pouquinho a luz. Aumenta um pouquinho. Deixa mais baixo, assim. Isso. Fecha os seus olhos. Esse momento é seu. Se entregue. Tira todas as crenças da sua cabeça agora. Viva esse momento. Feche os seus olhos. E volte ao momento na sua vida onde você foi mais grata. Veja esse momento. Sinta. Veja. Lembre do cheiro. Veja esse momento onde você foi muito feliz. Com quem estava? Veja com quem estava. Agora veja um segundo momento onde você também foi muito grata. Agora, imagine você acordando de manhã e você acabou de abrir os olhos. Pense pelo que você é grata. Será que você consegue ser grata a Deus por ter lhe dado um fôlego de vida a cada manhã? Agradeça. Agradeça. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por você ter saúde, por poder sair da cama. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus agora pelo seu marido, seu companheiro, que acordou ao seu lado. Agradeça pela sua família, pelos seus filhos, pela saúde deles. Agradeça pelos seus funcionários. Cite o nome de cada um deles e agradeça. Abençoe a vida deles e peça para Deus lhe dar sabedoria sempre. Diga obrigada a Deus por sempre estar comigo. Eu sei que sempre está comigo. Façam agora um agradecimento especial ao seu esposo, principalmente se você vê defeitos nele. Comece a agradecer por ele existir, pelas pequenas coisas que ele faz no seu dia a dia, que talvez nem seja para você, mas pelos seus filhos, pela sua casa. Agradeça a Deus por ter colocado ele na sua vida. Quando você vê defeitos, quando tem muita briga, discussão no lar, ou até mesmo traição, o motivo é um só: falta de gratidão. Experimente começar a agradecer seu parceiro e você verá a sua relação mudar em uma semana. Qualquer relação pode mudar com gratidão. Entenda isso. Se você tem um problema com seus pais, está na hora de você agradecer pela sua vida. Se você disser, mas minha vida é uma droga, preferia que eles não tivessem me tido, ok. Se Deus ouvisse seu pedido agora para morrer, minha pergunta é: você escolheria morrer agora, sem se despedir de ninguém? Se sim, sinto te informar, mas você é muito ingrata a Deus e talvez isso sua vida não esteja do jeito que você quer. Diga agora, agradeça aos seus filhos por Deus ter permitido que um dia você fosse mãe. Por pior que sejam as brigas entre vocês, diga agora ao seu filho: eu te amo, meu filho, eu te amo. Repita. Agora lembre-se de uma pequena vitória que você teve. Veja essa vitória. Veja aquele momento você estava comemorando.
Mas agora é a sua chance de comemorar melhor. Agradeça a Deus por essa vitória. Diga, obrigada, Deus. Obrigada. É agradecendo no pouco que Deus proveu o mundo. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, daria o muito se você nem sequer agradece pelo pouco. Agora, lembre-se de um problema que você teve recentemente. Ou que você ainda tem e agradeça. Quando você for capaz de agradecer até os problemas que lhe aparecem na vida, você estará pronta para enfrentar esse problema com mais sabedoria. Deus disse: neste mundo tereis aflições, mas você vencerá todas elas se estiver comigo. Deus só está conosco se nós estivermos na presença dele todos os dias. Diga agora ao seu problema: obrigada, meu problema, por você existir. Obrigada, meu problema, você de hoje em diante é meu amigo. De hoje em diante. Porque com você eu cresço todos os dias. Você me ensinou cada vez que você aparece, é para eu ter uma solução. Obrigada, Deus, por esse dia que está quase no fim. Me proteja, me abençoe a mim e a minha família. E todos os dias serão maravilhosos e somente coisas boas vão acontecer. Veja isso. Veja a sua emoção sendo curada. Veja você feliz. Veja isso. Agradeça. Agradeça a Deus, porque Ele tem cuidado de você. Apesar das dificuldades, Ele está com você. Agradeça. Diga, obrigada a Deus. Diga, obrigada a Deus. Obrigada a Deus. Obrigada a Deus. Isso é uma ferramenta, podem sentar, que nos ajuda a sair das emoções de valência negativa. Se eu fizesse aqui uma dinâmica onde eu fizesse vocês lembrarem de algo negativo do passado, muitas de vocês iriam chorar, certo? Então, quando você estiver lá na sua casa, triste, angustiada, deprimida, com as emoções de valência negativa, a cura, ela começa no momento que você começa a visualizar um momento bom na sua vida. Isso é uma ferramenta, gente, poderosa. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos, o nosso cérebro, ele não diferencia o real do imaginário. Então, quando a gente imagina uma coisa ruim, por que a ansiedade? A gente imagina uma coisa ruim vai acontecer. A gente já cria todo aquele cenário. E como que a gente fica? Não é assim? Então, por que não aprender a usar isso de forma positiva? Quando você estiver triste, angustiada, preocupada, deprimida, você vai parar, vai fazer a respiração diafragmática e você vai trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Aquele momento bom. Sabe por quê? Porque quando a gente não está saudável, quando nós não estamos saudáveis, peraí que pulou aqui, Éder. A gente esquece a nossa identidade. Quando nós não estamos saudáveis, nós esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos as vitórias que nós já alcançamos. Nós esquecemos quem nós somos diante das pessoas e diante do próprio Deus. Quando não estamos emocionalmente saudáveis, perdemos a nossa identidade. E Deus quer resgatar a nossa identidade nessa noite. As nossas crenças, quando nós estamos doentes emocionalmente, são crenças com pensamentos negativos, sem esperança. E também esquecemos o nosso valor. Não é assim? Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer resgatar a sua identidade. Ele quer te lembrar quem você é. E você é uma filha de Deus. E Deus te ama. Exatamente do jeito que você é. Com as suas fragilidades, com seus medos. Deus te ama e te aceita. Então essa noite
é um resgate, né? É um resgate. Você precisa ser resgatada. Deus quer te resgatar, quer resgatar aquela alegria, aquele vigor, quer resgatar a sua saúde emocional. Então você precisa querer ser curada, né? Você precisa ser curada. Então, nessa noite, Deus quer o quê? Te curar. Eu não sei como você chegou aqui, o que você estava sentindo, quais problemas você chegou com eles aqui, mas Deus tem uma nova vida para você. E Ele só quer que você se achegue a Ele. Se achegue a Deus. Se entregue a Deus. Tem uma coisa que até meu marido ele acha meio engraçado quando eu falo. Eu falo, o meu papo com Deus é bem reto. Aí ele regala o olho, né? Não, é reto mesmo. Quando eu não estou feliz, eu falo, Senhor, eu não estou feliz, a situação está assim, está assado. E eu sei que você tem poder de transformar isso tudo. Se você não transforma, porque você não quer. Mas que eu sei que você pode, você pode. Gente, não tem nada de errado você bater um papo com Deus de uma forma sincera. Deus, Ele quer isso. Deus não quer religião. Ele não quer, Deus, olha a minha situação. Não. Nessa noite, se abra, se entregue. Fale para Deus as suas aflições. Fale o que você está sentindo. Se você tem alguma doença, se tem alguma patologia, fala isso para o Senhor. Se abra para o Senhor. Porque Ele quer resgatar a sua identidade. Ele quer te mostrar quem você é. E ao mesmo tempo Ele quer te mostrar quem você é aos olhos dEle. E você é especial. E Ele quer te curar. Então o Senhor, Ele quer. E Ele não te julga. Ele te ama. Ele te aceita. O que você precisa é simplesmente se dispor. Chegar a Ele. E aí é o início da cura emocional. O Senhor, Ele é o início de tudo. Né? Então, humanamente falando, para encerrar, né? Humanamente falando, nós temos nossas fraquezas. E não adianta eu querer dar uma de espiritual, que eu vou estar sempre bem para todo mundo. Não, não é assim, não funciona. E na minha experiência clínica, com mulheres, principalmente o meu público é mulher, eu atendi várias mulheres, principalmente evangélicas, cristãs, né? Que tem Deus na vida delas. E eu ouvia, gente, diariamente a seguinte frase. Muitas delas eram pastoras. Falavam assim, eu sou pastora. E eu tenho que estar firme. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar sorrindo para todo mundo. Eu tenho que parecer isso para todo mundo. Mas o corpo delas estava falando. Então, quando você não está emocionalmente bem, seu corpo fala. Fala em relação ao seu peso, à sua autoestima, a patologias. Fala, o corpo ele fala, e isso é sabedoria de Deus, isso é sinal de Deus para nós. Então, nessa noite, eu quis trazer dessa forma para vocês, de uma forma prática. Fez sentido para vocês? Uma forma prática, porque Deus, Ele nos ama e nos aceita do jeito que nós somos. Deus não está procurando perfeição em nós, Ele sabe que isso não existe. Ele só quer que a gente se achegue. Ele só quer que a gente se abra, que a gente se entregue. E aí vai começar a nossa cura emocional. Quando você começa a dar o passo, Deus começa então a nossa cura emocional. E eu fui curada, né? Como eu falei lá no meio, eu preciso finalizar, né? Senão vocês não vão ficar sabendo o que aconteceu. Então a infecção de urina foi embora, eu me empoderei, né? É assim, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é que eu fui curada, gente, emocionalmente. É a minha visão do mundo. O mundo pode ver vocês assim, top. Vai adiantar se você não se vê top? Alguém pode falar que você está super linda hoje. Se você não se sentir linda, vai resolver? Vai adiantar? Não. Então a cura, ela vem de dentro. É você que precisa se sentir, né? E aí, quando eu me curei, eu pude provar do amor de Deus. Toda a minha história que me levou àquela patologia naquela época, Deus foi tratando, foi renovando, foi me limpando. E como minha mãe me disse essa semana, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Quando a gente entende isso, né? Fica tudo mais leve, tudo mais tranquilo. Então,
Esse último sempre não aparece aqui. É impressionante. Aqui estava gratidão, porque essa é a palavra que me define nessa noite. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. Gratidão por Deus me dar esse dom, porque não vem de mim. Eu falo isso para os meus pacientes todos. Não vem de mim, é Deus. É Deus, né? Para ajudar a curar as pessoas emocionalmente, porque quando a gente trabalha o emocional, a gente sai daquela nutrição tradicional de pode, não pode, a gente então tem saúde plena. Saúde no físico, mental, emocional e espiritual. E é isso que eu desejo para vocês. Muita saúde plena. Porque Deus nos chamou para ter uma vida plena, abundante. E a abundância muitas vezes remete dinheiro. E não é só isso. Uma vida abundante de alegria, de paz, de satisfação, né? De tranquilidade, de emoções, de valência positiva. E é tudo isso que eu desejo para vocês. E para finalizar, tá, Rosa? Eu quero só comunicar a vocês que essa semana eu estarei inaugurando o meu consultório aqui em João Molevade. Então, quando eu vim para cá, eu estava fazendo atendimento apenas online, mas agora chegou o tempo, né, mãe? Agora chegou a hora. Lá em Betim, eu tinha meu espaço, fazia atendimento no físico, né, no presencial, e aqui, então, eu estava só no online. Então, essa semana eu vou mandar aí no grupo das conectadas, tá, Rose? Para avisar o dia da inauguração. E todas vocês estão convidadas, né? Para estarem lá comigo no dia da inauguração, me prestigiando lá, com um cafezinho da tarde, tá? Vai ser um prazer receber vocês lá. E também eu me coloco à disposição para ajudar vocês a terem saúde plena, tá? E nessa questão, eu deixei aqui com a Rose, né, Rose? Quem tiver interesse, né, gente? Quem achar que faz sentido, né? Se faz sentido para você, procura a Rose, porque eu montei uma estratégia para ajudar vocês a terem mais saúde, mais qualidade de vida, porque é isso que Deus quer para cada uma de vocês. Bom, agradeço então a presença de todas.